Lean Manufacturing. Nós temos algumas ferramentas dentro do Lean Manufacturing. Nós elencamos aqui 13 ferramentas, começando aí pelo 5S e acabando no 5W2H. Então qual é a nossa ideia? É dar uma olhada, né, nessas ferramentas e ver como é que elas funcionam em mais detalhes, tá bom? Então vamos lá. O 5S. 5S, ele vem da derivação de 5 palavras japonesas, né? Ou sensos, que começam, o primeiro começa com senso de utilização, ou seja, deixar somente o que realmente faz sentido, né, na estação de trabalho, né, e remover o que não pertence à área de trabalho. Então vamos imaginar isso aqui, eu estou lá trabalhando numa empresa, por exemplo, e eu só vou deixar, quando eu começo esse primeiro S, eu vou lá e vou fazer um evento de abertura e só vai ser tirado do ambiente coisas que realmente não fazem sentido estar lá. Isso é bastante comum, né, não só em empresas, como em qualquer outro negócio. Né? Se você for num negócio, por exemplo, num cartório, e ver o que realmente deveria estar perto do pessoal que trabalha lá, e o que deveria estar guardado, o que deveria estar no lixo, são várias coisas, né? O segundo senso é o Seiton, né? O senso de organização. Um exemplo muito prático disso é o que a gente tem, normalmente se tem, quadro de ferramentas, por exemplo. Né? Você tem um quadro lá que tem a sombra da ferramenta para ser guardada. Né? Tem o desenho do martelo, tem o desenho da chave de fenda, enfim, tem a sombra para que fique tudo organizado à mão de quem está trabalhando. Tá? Senso de limpeza é estabelecer rotinas. Por exemplo, antes do operador começar o turno dele, ele pode ter uma rotina de limpeza da área de trabalho dele. Né? Uma rotina diária, uma rotina semanal, mensal, enfim, dependendo do que ele está limpando. E tem um senso aqui que é de padronização, que é o quarto S aí do 5S. Padronização é como é que eu garanto que uma atividade vai ser feita sempre da mesma maneira. Ou seja, imagina que eu estou fazendo algum procedimento, eu tenho um procedimento lá de produzir um martelo, por exemplo. Como é que eu vou garantir que os passos para fazer esse martelo serão sempre os mesmos? Então aqui se define passo a passo o que tem que ser feito para eliminar o quê? Eliminar variação. Então qualquer operador que entre, por exemplo, para fazer aquela atividade, ele vai olhar lá um padrão que ele tem que seguir. Esse padrão muitas vezes tem fotos de como tem que ficar em cada etapa o produto, e ele vai seguir esse padrão para garantir repetitividade, né? Um produto bom sendo feito por qualquer operador ou qualquer pessoa que entrar para fazer aquela atividade. E o senso de disciplina é como é que se mantém tudo, porque isso, o 5S não é somente colocar, por exemplo, etiqueta na mesa. Não, é muito maior que isso. O 5S é um programa. Marcelo, qual a diferença de programa para o que tem sido feito hoje? O que a gente tem visto é que o 5S parece algo de moda. Né? A moda ela entra e sai de acordo aí com os anos. Né? Por exemplo, a Havaiana, quando eu era moleque, era uma moda. Hoje eu estou com quase 50 anos, ela voltou de novo. Está inclusive exportando. Então o 5S, ele não é moda, ele é um programa onde esses S's aqui, os 5, eles são feitos, são implantados por fases. Né? Por exemplo,
eu tenho uma empresa ou uma organização, eu vou implantar o primeiro e o segundo S em um ano. Depois disso, eu vou implantar o terceiro S em mais um ano, né? Então, o que acontece? O que a gente vê é iniciativas isoladas para o 5S. E não é assim que funciona. Ou seja, eu tenho uma série aqui de trabalhos que eu tenho que fazer para entregar esse programa de uma vez só. Uma coisa interessante que você pode até se aprofundar, que a gente está colocando aqui, por exemplo, nesse nosso e-book, você pode baixar e deve, tá? Para estudar mais a fundo, você vai ver que quando eu implanto um S, imagina que eu e você fomos lá e implantamos esse aqui. Né? Aí depois nós vamos começar o segundo S. Quando eu implanto esse segundo, né, e vou fazer a auditoria, eu tenho que ter certeza que esse primeiro aqui não andou para trás. E assim sucessivamente. Então, explicando um pouquinho melhor, todos esses S's aqui tem algo chamado auditoria. Então, tem um grupo que faz auditoria de implantação. O que esse grupo faz? Ele vai olhar todos os S's para ver se realmente está implantado e seguindo os critérios, né, que o método e que o programa exige. Então, tem sempre uma discussão muito grande em tirar o 5S dessa figura muito simplista que a gente tem visto. Não é, não. Né? É algo que funciona muito bem, né? Haja vista aí Toyota e outras empresas, mas tem que encarar como algo mais complexo e que dá muito mais resultado do que a gente tem visto aí em ações isoladas. Marcelo, fala aqui que ações isoladas. Por exemplo, você chega lá numa organização, na mesa tem o 5S. Tem etiqueta para tudo que é lugar, até no tapete que você vai entrar, tem etiqueta lá. Né? Aqui é um tapete tem que ficar aqui. Mas isso não basta, né? Eu tenho que ter o 5S permeando toda a organização. Ou seja, desde o nível mais alto da organização até o chão de fábrica, né? A parte de produção. Marcelo, mas isso só se aplica a ambiente de manufatura? Não. Se aplica a qualquer coisa. Por exemplo, uma escola. Pega escolas aí. Né? Nem vamos falar de escola particular, não. Pega escola pública. Você acha que não tem oportunidade desse trabalho aqui em escola pública? Nossa, tem muita oportunidade. Então, o recado aqui para você é 5S está dentro do Lean Manufacturing, não é algo isolado, e sim um programa robusto que demora anos a ser implementado em uma indústria, em uma manufatura. Né? Obviamente que depende do tamanho dela, né? E pode ser usado em qualquer outro negócio, né? Desde uma escola, passando por uma farmácia, enfim. Os usos são os mais variados possíveis. Quando eu olho ainda o Lean Manufacturing, eu tenho aqui o Gemba Walk. O que é Gemba Walk? Gemba Walk é... Como está gravado, eu não posso falar o que eu falo no treinamento, né? Mas é presencial. Mas é realmente os engenheiros, a liderança, para passarem mais tempo no chão de fábrica, onde as coisas acontecem. Quando você vai andar em qualquer ambiente, isso eu estou falando, eu tenho que falar do chão de fábrica, né, de produção, e tenho que falar de outros ambientes, para quem não é da área, entender o que eu estou falando também. Então vamos pegar a manufatura. Eu vou lá andar na manufatura, vou pegar meu capacete, né, todo o requisito de segurança e vou lá andar. Quando eu ando para fazer um Gemba Walk, o que eu estou querendo ver? Primeira coisa, desperdícios. Você concorda que se você fizer uma caminhada lá na produção, com os 8 desperdícios que você já sabe na mente, você vai achar muita oportunidade? É o que ele pede aqui no Gemba Walk. É sair do escritório, né, e ir
realmente ver o que acontece. Agora, vamos transferir isso para outro lugar. Vamos então. Vamos pegar uma loja de móveis, loja de eletrodomésticos. Entra, por exemplo, em qualquer uma dessas grandes redes. Eu duvido que com os 8 desperdícios em mente você não vai achar um monte de oportunidade. É isso que se espera com esse tipo de atividade aqui, tá? Quando eu falo de gestão visual, também é muito bacana isso, né? Por quê? Porque o ser humano, ele é movido a imagens, né? Vamos dar uma olhada, ó. 83% do primeiro impacto que a gente tem analisando alguma coisa é o apelo visual. Depois você vai aferir o que você está escutando, o que você está cheirando, o que você está tateando, e aí vem o paladar. Ou seja, a questão de gerenciamento visual é extremamente importante. Agora, gerenciamento visual não é colocar e poluir tudo. Não, não é não. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. É uma fábrica. Né? Eu tenho aqui, ó, por exemplo, 120 peças feitas. Né? Aqui, ó, são as paradas. Eu não tenho nenhuma parada ocorrida durante esse tempo. E o pace aqui, que é o passo, ele está fazendo 26 peças por hora. Ou seja, eu tenho aí um indicador que mostra o que está acontecendo. O que eu tenho visto também são empresas colocando no gerenciamento visual, por exemplo, durante o turno, eu tenho que produzir 20 peças, né, durante um turno, e até agora eu produzi 10 peças. Ou seja, isso aqui é o plano, isso aqui é o real que está acontecendo. Já vi bastante isso, né? É claro que isso aqui é num display, é tudo bem feitinho, enfim. E é tudo com um apelo muito grande visual, como esse aqui. Mas mostra o quê? Ó, você está 10 peças atrás e seu turno está quase fechando. Né? Mostra a velocidade que o turno tem que dar e mantendo a qualidade também. Outro aspecto interessante é o Kanban. E o Kanban, eu comentei em algum lugar, não me lembro onde, acho que foi em algum dos treinamentos. Eu tive uma grata surpresa. O escritório, nós temos escritório aqui em Taubaté e tem uma empresa que cuida dos condomínios, chama Atenta, se minha memória não está falhando. Essa empresa cuida dos condomínios e um desses é onde a gente tem a nossa sede. E aí eu entrei na sala deles e vi algo muito parecido com isso aqui. Isso é um gerenciamento visual, isso aqui é um Kanban. Como é que funciona esse Kanban? Eu tenho algo aqui chamado histórias, né? Aqui está em inglês, mas se deixou em inglês porque isso faz parte, esse quadro faz parte de uma outra coisa que a gente vai discutir numa oportunidade, que é o Scrum, mas isso a gente fala dessa metodologia em outro treinamento. Mas, partindo do princípio que isso é um Kanban, não deixa de ser, o Stories aqui é, por exemplo, o que o cliente quer. Nesse verdinho aqui pode estar escrito o seguinte, ó, quem for fazer esse pedido verde, fique muito atento de que o cliente não aceita em hipótese nenhuma uma espessura maior que 1 centímetro, por exemplo. Aí eu tenho aqui do lado o que tem para ser feito. Ó, tem um pedido desse cliente verde. A pessoa que vai fazer, que faz o verde, é a Michele, está aqui embaixo. A Michele, antes de fazer, ela tem que olhar aqui. Isso aqui significam notas, observações. O que a Michele vai fazer? Quando ela pega aqui para fazer, isso vem para processo aqui. Vai aparecer um verde aqui. Antes dela fazer, ela vai olhar o procedimento. Como é que faz? O procedimento e essa nota a mais que está aqui. Com isso, ela pode confeccionar, né, ou produzir e entregar para
essa outra área que é a parte de realizados. Pode colocar também observações, pode colocar alguma nota referente às tarefas aqui embaixo. É bem bacana isso. Mas, Marcelo, por que você falou da Atenta, que é uma administradora de condomínios, agora que eu lembrei o nome? Porque ela usa uma coisa muito parecida como essa aqui. Para administrar o quê? Para administrar solicitações de condôminos. Para administrar, né? O que já foi feito, o que falta fazer. É um quadro bem grande, muito parecido como esse, e é bem bacana. Ou seja, o gerenciamento visual, ele realmente se bem feito, né? Ele surte muito efeito, tá? Ó, outra gestão visual. Isso aqui é muito comum em empresa também, né? Aqui é temperatura, mas você pode ter outras coisas também. Ó. Por exemplo, isso aqui eu já vi em empresas mostrando produtividade. A produtividade esperada é de 70%. Então até 70% é uma produtividade boa. De 60% para baixo é ruim. Começa a ligar o sinal. Né? Aqui, ó, medidores de pressão, um de cada cor, porque são elementos diferentes, né? Aqui pode ser óleo, aqui pode ser água, enfim. E outra coisa bacana é indicador, por exemplo, de pressão de óleo ou de vazão. Ó, eu tenho esse instrumento e muitas vezes agora eles estão usando o wireless. Se passar da vazão esperada, né, esse equipamento para a máquina e manda um sinal para o engenheiro. Obviamente que assim que ele começar a passar do valor esperado, ele vai mandando alerta, né, para o engenheiro ou para o responsável para que ele tome providências. Só voltar um pouquinho, mas só reforçando. Esse tipo de apelo, e principalmente, eu vou voltar um pouquinho, em produção, tem que ser cirurgicamente desenhado. Por quê? Para não colocar algo que não signifique nada para a produção. Para não colocar algo banal. A produção, ela tem muita coisa para tomar conta. Então, o que eu estou querendo falar para você? O minuto do operador é muito precioso. Né? O operador conhece muito o que ele está fazendo. E ele só vai fazer algo novo se passar no coração dele. Ou seja, se ele souber que aquilo realmente vai agregar alguma coisa. Senão, ele não vai fazer. Agora, Marcela, eu tenho alguma coisa assim para aplicar para outros tipos de negócio? Tem. Por exemplo, um negócio que realmente, eu não sei você, mas que está escutando, mas para o Marcelo Soares que está te falando aqui, me irrita demais. É eu ir numa farmácia, eu não vou citar nome, mas numa farmácia, e pego o medicamento que eu quero e demoro 4, 5 vezes mais o tempo para pagar. Fico em fila, fico esperando. Isso é uma ineficiência brutal. Né? Coloca algo assim, atendimento de cliente por hora, ou por minuto, ou por... Né? Traça uma meta aqui, que eu quero ver se melhora ou se não melhora. É essa visão que a gente está querendo que você tenha. Porque eu estou falando de um assunto muito simples, que é farmácia. Mas supermercado também é um inferno. Dependendo do dia que você vai, você tem um problema muito grave. Vou citar outro exemplo. Tem uma... Deixa eu só voltar aqui. Só para usar essa área. Tem um supermercado aqui perto, que ele tem uma área lá, aquela área de laticínios, né? Laticínios e açougue. Então é laticínios e açougue. Quando alguém vai lá comprar e pega um ticket, né? Para ficar na fila esperando. A última vez que eu tentei fazer isso, eu falei, não, vou ficar para ver o tempo que levou. Levou 1h30 para eu comprar o que eu queria. Aí eu cheguei e falei para o dono, né, para o gerente da empresa, falei assim, 1h30
para ser atendido. Isso não tem cabimento. Por exemplo, bota lá um placar de cliente atendido por minuto, enfim, a cada 10 minutos, faz algo diferente, remaneja pessoas para lá, né? Faz algo visual, enfim. Esse é um exemplo só para você ver, né? Que o apelo visual realmente surte muito efeito em produtividade, eficiência, em moral e daí por diante. Mas não se esqueça de que deve-se colocar gestão visual no que é realmente relevante, tá? E o Lean Manufacturing ele toma cuidado com relação a esse item. Os benefícios de uma gestão visual são vários os benefícios, né? Mas uma coisa muito importante fora os ganhos, né? É a autonomia que o operador ou o trabalhador passa a ter. Por quê? Porque ele vai tomar conta daquele indicador, daquela gestão. Passos básicos, não, isso é tranquilo. Ó. Primeiro, você tem que organizar antes de fazer qualquer gestão visual. Ou seja, aplique um 5S, assegure que todo o trabalho, né, todo o procedimento, todos os padrões sejam claramente exibidos onde está sendo realizado o trabalho, ou seja, qualquer pessoa que tenha dúvida pode facilmente enxergar onde é que estão, né, os manuais, os explicativos, os procedimentos. Muitas vezes esses materiais estão alguns deles já estão de uma forma bem maior para a operação ou operador olhar. E o terceiro passo aqui é para que você está fazendo uma gestão visual? Imagina aqui que eu tenho um procedimento, vamos falar um procedimento fora de produção, que é como aplicar uma vacina, por exemplo, vacina não, uma injeção, por exemplo, como a bezetacil, aquela que dói muito. Pode ter lá na farmácia um procedimento assim, com os passos de como aplicar. Não sei se você sabe, mas se aplicar errado aquele negócio lá, dá um problema seríssimo, né? Para a pessoa e para o farmacêutico também. Então, eu posso ter lá um procedimento para que evite falha. Ou seja, o operador, o farmacêutico, vai ver quais são os passos que ele tem que seguir. Vamos lá, Pokayoke também é uma das ferramentas muito conhecida, ou seja, eu tenho que... O Pokayoke, na realidade, ele tem dois apelos, né? Ele tem um primeiro apelo, ou um tipo, né, que é aviso. E ele tem também um outro tipo, que é prevenção. Quando eu falo de prevenção, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo evitar que o erro ocorra. Aviso significa o erro já está feito. Só estou avisando que tem um problema. O problema já está lá. Quando eu falo em prevenção, eu estou tentando evitar alguma coisa. Por exemplo, se você pegar... Hoje está cheio de Pokayokes na nossa vida diária, né? Tem Pokayoke, olhando no mundo da manufatura, que imagina que você tem um equipamento aqui, tem uma barreira de sensores que, se a pessoa avançar, para o equipamento. Esse equipamento para automaticamente. Trazendo para o nosso mundo cotidiano aqui, por exemplo, carro. Tem carro hoje que você liga, ele já acende o farol, você não tem opção de desligar o farol. Ele já acende. Tem carro que você desliga, ele desliga os faróis. Parece bobeira, mas para quem é mais velhinho igual eu, sabe que antigamente o carro não fazia isso. Você arriava a bateria porque ficava ligado lá diariamente. Outro Pokayoke. O meu filho tem um carro que, para eu dar partida nele, tem que pisar na embreagem até o fundo. Para evitar o quê? Para evitar que ligue o carro engatado e dê uma pancada em algum lugar. Quando eu olho o Kanban, né, agora migrando para mais uma ferramenta,
O Kanban, só vamos voltar àquele quadro, né? Aqui ele está até maiorzinho. Aquele quadro é um Kanban, tá? Ele é muito usado em automobilística, principalmente eu fui em São Paulo uma vez ver um fornecedor de automobilística. E ele tinha, acho que ele tinha mais de 30 setores. Todo setor tinha um quadro Kanban. Aqui foi o que eu falei, né? Esse Scrum é uma metodologia também, tá? Isso a gente vai ver em outra oportunidade. Mas o mais importante aqui é entender como é que ele funciona, né? Se você quiser aprofundar, só pegar esse material nosso, a gente reforça, né? Insiste para que você pare e vá lá, estude esse material, depois volte para cá. Mas o funcionamento é aquele que eu já expliquei. Eu tenho aqui dicas, né, e observações do cliente, eu tenho o que está esperando para ser feito, eu tenho o que está sendo feito e eu tenho o que foi realizado. Então vamos pegar aqui, por exemplo, esse aqui. Aqui eu tenho o meu cliente roxo, que está escrito aqui, esse cliente, ele precisa que o material que a embalagem esteja impecável, né, que não haja nenhum tipo de ruga na embalagem. Quem vai fazer? É a Ana que vai fazer, está aqui embaixo. Né? Então, você vê que ela não tem nada esperando, né, de produto para ser feito para esse cliente aqui, mas já tem em processo. Alguém já está fazendo aqui, tá vendo? Já estão fazendo aqui. E aí ela até colocou uma observação aqui embaixo. Ana, precisa de... não está dando para ler. Mas enfim, precisa de alguma observação nesse produto aqui. Então o quadro ele é bem dinâmico, né? Além de eu ter notas aqui do cliente, observações, obviamente que antes de fazer o procedimento aqui, o processo, a Ana certamente vai estar seguindo um procedimento padrão para fazer aquele produto, e essa observação é algo que ocorreu, né, durante ou antes do processo, tá? E aqui eu tenho atividades realizadas. A Ana fechou 2 produtos aí desse cliente roxo, tá? Mapeamento fluxo de valor. Esse é uma das ferramentas mais usadas que eu já vi em empresas, né? Então vamos fazer um exemplo simples para você entender o VSM, né? Então o que nós temos aqui? Nós temos uma atividade que é comer pizza. Ou seja, você vai pedir a pizza na sua casa. Antes de fazer o VSM, você precisa saber o que você quer pegar de informação. Então, no nosso caso aqui, nós queremos pegar os tempos em minutos, quantidade de pessoas e o tempo de setup. O que é o setup? É preparação. Por exemplo, para colocar uma pizza no forno, primeiro ele tem que ligar o forno, chegar na temperatura que ele quer, para depois fazer, né, colocar a pizza lá e esquentar. Então esse tempo de preparação do forno, de chegada na temperatura que precisa, nós chamamos de setup, tá? Então vamos lá. Um Value Stream Mapping, ou mapeamento de fluxo de valor, para uma atividade que é comer pizza em casa, tá? Como é que funciona? Primeira atividade é pedir a pizza. Então eu peço a pizza, ligo lá para a pizzaria. A segunda etapa é uma etapa que a pizzaria vai fazer, que é preparar a massa. Então eles colocam os ingredientes e fazem aquela bolinha, né, que fica geralmente na bancada ali do pizzaiolo. Depois abre a massa, pega aquela bolinha em um rolo de abrir massa e abre, né? Depois coloca o recheio aqui, tanto o recheio das bordas quanto o sabor da pizza. Depois disso, assa a pizza no forno, embala e entrega na residência do cliente. Então esse é o processo, né? Desde pedir pizza até a entrega. O que a gente está querendo medir é tempo, setup e mão de obra.
tempo em minutos, setup em minutos e mão de obra, quantas pessoas trabalham para fazer essa atividade. Então, pedir pizza, eu vou gastar aqui, pedindo a pizza, vamos dizer, 5 minutos. Tempo de setup, digamos uns 2 minutos procurando o telefone, né, da pizzaria. Mão de obra, por enquanto só a minha, tá? Poderia colocar aqui a da pessoa que atendeu também, mas vamos deixar um por enquanto. Preparar a massa. Quanto tempo leva para preparar a massa? 15 minutos, 15. Tempo de setup para preparar a máquina. O que é isso? É limpar a bancada, deixar limpinho antes de começar a fazer a próxima massa, tá? Então leva o quê? Uns 5 minutos para fazer isso. Mão de obra. Uma pessoa que é o pizzaiolo lá. Abrir a massa. Quanto tempo leva? Vamos colocar aqui 10 minutos. Tempo de setup para abrir. Eu vou colocar aqui 2 minutos só para achar o rolo, enfim. Eu acho o rolo, pego a massa e começo a abrir. Mão de obra, uma pessoa também. Colocar recheio. Leva também digamos que leve 7 minutos. Tempo de setup, antes de colocar o recheio. O que é setup? É separar os ingredientes, ver se tem borda ou se não tem borda. Então aqui leva tempo de setup 5 minutos. Quem vai fazer é uma pessoa só. Assar a pizza. Quanto tempo leva? Leva 20 minutos. Tempo para preparar o forno, aquecer, colocar lá. Tem muita pizzaria que trabalha hoje em dia com madeira, né? Em vez de ter o gás, trabalha com madeira. Então, 20 minutos para assar. De preparação, para aquecer, 10 minutos. Quantas pessoas normalmente tomam conta do forno? São 2. O pizzaiolo e o ajudante dele, porque o pizzaiolo precisa fazer outras coisas também. Então, para embalar, leva quanto tempo? Leva 5 minutos. Tempo de setup, 2 minutos para pegar a embalagem, né? Mão de obra, uma pessoa. A entrega, vamos colocar na minha residência, tá? Da pizzaria minha residência são 20 minutos. Tempo de setup, que é ele pegar a moto, pegar a pizza que já está embalada, vamos dizer, 8 minutos. Entrega é uma pessoa só que vai fazer. Então, até esse momento, o que nós temos? Nós temos o mapeamento de tempo, que levou cada atividade, o setup, ou seja, a preparação de cada uma delas, e a mão de obra também, tá? Quantas pessoas trabalharam aí. Se eu pegar aqui e for somar o total, vamos ver quanto é que dá o total de tempo, total de setup, só para ter uma ideia? Então vamos lá. Então os tempos aqui deram, aqui deu 82 minutos, né? 82. Aqui embaixo deu, vamos fazer aqui, só somar rapidinho. 9, 14, 24, 24 com 8, 32, mais 2, 34, 34 aqui. Olha que interessante, olha o que ele está falando para você, ou para nós, né? Do tempo total de 82 minutos, eu gastei de setup 34 minutos. 34 minutos só fazendo setup, né? Agora, nós já vimos o que é valor agregado e o que é não valor agregado, você lembra? Então vamos ver, para nós como clientes, o que agrega ou não valor? Vamos ver. Ok, então vamos ver valor agregado agora. Marcelo, o que você está falando? Eu estou falando o seguinte, para nós que somos clientes, lembre-se que aqui, em pedir pizza, né, tem um cliente que sou eu, e lá no final, quando ele entrega, tem outro cliente aqui que sou eu que ele vai entregar a pizza. Eu como cliente, eu só
enxergo o valor daquilo que eu estou disposto a pagar, né? Então vamos ver, ó, o processo de pedir pizza agrega valor? Ó, ele agrega valor porque eu preciso startar, né? Preciso fazer esse processo para iniciar a fabricação da pizza. Então vamos entender o seguinte, ó, dos 5 minutos que eu usei para fazer a pizza, esses 5 minutos, qual o valor agregado? Para nós é 5. Ó. O tempo total é 5 mais 2, né? Porque 2 minutos é setup. Esses 2 minutos eu não vou pagar nada. Preparar a massa, dos 15 minutos, eu realmente enxergo que tem 15 minutos aí de valor agregado. Porque eu estou mudando, estou fabricando o que eu quero. 5 minutos de setup que eu não pago. Abrir a massa também é um processo de transformação. Então, ó, 10 minutos de valor agregado, que é esse aqui. Colocar recheio, eu considero 7. Assar a pizza, eu vou considerar os 20, que é o primeiro item. Embalar para mim não tem valor agregado. Aí você vai falar assim para mim, pô Marcelo, mas você vai receber sem embalar? Ó, eu quero receber a pizza com qualidade, no tempo, né? No tempo que eu acho razoável e num preço aceitável. Se veio com embalagem ou não, não é problema meu, é problema da pizzaria. Então, embalagem não agrega valor nenhum nisso. Tempo de entrega, 20 minutos. Eu vejo valor nisso? Não. Pô, Marcelo, mas tem que entregar a pizza. Como ele vai entregar a pizza, ou a pizzaria vai entregar, é problema dela. Se ela quiser entregar de avião, de ônibus, de foguete, o que importa para mim é preço, qualidade e o tempo da entrega, que a pizzaria vai ter que se virar, não é? Então, se eu for olhar valor agregado, vamos ver quanto é que eu tenho. 20, 30, 37, 47 minutos de valor agregado. Ó, 47. Qual é o tempo total dessa atividade toda? 82 mais o tempo de setup, você concorda? Eu tenho que somar aqui, ó, esses dois para eu ter o tempo total. Então, quanto é que eu tenho aqui? Vamos fazer conta. Ó, eu tenho 6, depois 3 e 8 costumava dar lá na China 11. Eu tenho 116 minutos para desde que eu recebo o pedido até o momento que eu entrego na mão do cliente. E desses 116 minutos, eu estou agregando valor só 47 minutos, que é a visão do cliente para isso. Vamos ver quanto é que dá a eficiência? Marcelo, como é que eu faço a eficiência? Ó, você divide 47 por 116. Vamos ver? E multiplica por 100. Só para dar percentual. Vamos arredondar, tá? 41% de eficiência esse processo tem. Ó, se eu for colocar aqui embaixo, então, ó, eficiência. É de 40%, tá? O que é o resto, então? Né? O que é o 60%? É uma coisinha chamada desperdício. Lembra os 8 de desperdício da Toyota? Exatamente isso. Tem 60% de desperdício aí. Pegou a ideia? Agora a gente vai ver um pouco mais elaborado, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí para você a oportunidade que se tem fazendo algo simples como a gente fez aqui, tá bom? Te vejo lá então. Então, o mapeamento do fluxo de valor, ou VSM, que nós vimos há pouco, ele não é nada diferente do que você está vendo aqui comigo agora. Por que ele não é diferente? Porque nós fizemos lá o da pizza, né?
mas ele segue também o mesmo ritual que nós colocamos aqui, né? Ou seja, eu tenho as etapas, eu tenho os dados que eu quero coletar em cada etapa, né? E aqui embaixo é só uma representação um pouco diferente, mas é a mesma coisa, tá? Imagina que você tem 20 minutos para fazer a serra, dos 20 minutos, somente 10 agrega valor, né? O resto é o que nós vimos que é desperdício, tá? E tem aqui uma parte de comunicação. Mas sempre lembre do que eu venho falando. Você tem que saber o que você quer fazer com o VSM, para não sair pegando muita informação que não vai te servir para nada, tá bom? Aqui, ainda em principais ferramentas, ferramentas para análise de causa raiz, nós temos o Ishikawa, que é o que nós vamos olhar agora um pouquinho mais a fundo, tá? Então, Ishikawa, olha que interessante, né? Nessa parte da frente eu tenho o problema, ou o efeito que eu estou querendo estudar. Então, baseado no problema, eu coloco aqui os 6 M's, né? Para ter uma referência. Referência para quê? Para que eu, junto com o meu grupo, ou junto com as pessoas que eu chamei, a gente tente elencar para cada um deles, né, quais são as possíveis causas raízes relativas à medição, né, relativas à máquina, meio ambiente, material e assim por diante. Isso aqui dá um norte para que a análise, né, de levantamento de causas possíveis não fique solta. E como eu falei alguns minutos atrás, o Ishikawa aqui tem um material nosso também. Você pode pegar o material aqui, se aprofundar mais, aliás, eu recomendo que você se aprofunde. E nós temos também já um treinamento online para essa ferramenta bastante usada também. Quando você olha o Ishikawa, que o nome tem nome mais ventilado, né, mais comentado é Ishikawa, mas ele é conhecido também como diagrama de Ishikawa, fishbone diagram, espinha de peixe, enfim, tem vários nomes para a mesma ferramenta. Para onde eu posso, onde é que eu posso usar? Você pode usar em qualquer área, em qualquer tipo de negócio, desde uma automobilística, passando pela área de saúde, né, hospitalar, área de varejo e na sua casa também. O que eu estou querendo fazer com o Ishikawa? Identificar possíveis causas raízes que levam a um determinado problema. Onde é que eu posso ainda usar? Né? Vamos explorar um pouquinho. Sala de reuniões. Eu já vi isso acontecer bastante, né? Usar a própria reunião para identificar causas raízes. Aqui tem direitinho o que a gente acabou de ver. Posso usar na área de qualidade também. Posso usar no RH, né? E também posso usar na minha vida particular, como eu havia falado, né? Imagina que você coloca aqui, ó, né, o problema é aqui, só está mais bonitinho que um peixe. Meu problema é atraso para o trabalho. O que eu posso ter de atraso para o trabalho relacionado, por exemplo, com... Deixa eu ver aqui, ó. Vamos só pegar aqui, ó. Vou fazer as perguntas e você imagina, tá bom? Atraso para o trabalho. O que eu posso ter de problemas ou de causas raízes referente à mão de obra? Bom, a minha carona não veio. É uma causa raiz? Pode ser. Hora que eu olho máquina, furou o pneu do carro, ou o carro não ligou. Meio ambiente pode causar também, tempestade, chuva torrencial, enfim. Eu tenho uma série de causas aí que vão impactar no meu atraso para o trabalho. Então esses M's que a gente vê aqui, né? Aqui os 3 M's estão aqui, mais 3 aqui, 6. São uma orientação para por onde começar a procurar as causas raízes. Posso usar na área comercial? Posso também. E o interessante é que
se você der uma olhada aqui, você vai falar assim para mim, pô Marcelo, mas mudou, os M's não são os mesmos? Não necessariamente você vai usar aqueles 6 M's. Área comercial, por exemplo, ó, ele está aqui, ó. A tradução aqui é problema de... deixa eu ver. Problema de entregas mensais. Eles estão com problemas aqui nos resultados de entrega mensais. Aí ele colocou aqui uma espinha aqui como produto, a outra distribuição, promoções, vendas. Posso ter problema de vendas? Posso. Posso ter problema no produto? Posso. Enfim, você deve usar para o que mais fizer sentido para o seu negócio, tá bom? Ou para o que você está querendo estudar. Agora, tem um exercício aqui. O que eu falei para você? Ó? Eu dei uma passada, né, do que é o Ishikawa. Você vai ver esse material, dá uma olhada em detalhes nesse material. Depois você vai pegar 60 minutos para fazer 2 Ishikawas de problemas que você tem enfrentado. Tá bom? É bem bacana, é uma ferramenta simples, mas é muito bacana, tá bom? Então, ó, gaste aí, né, ou melhor, invista aí os 60 minutos, que depois a gente volta para conversar, tá bom? Um grande abraço.